Entre uma casa pegando fogo e uma casa vazando água, o que você vai fazer? Sim, tem que Então, dar prioridade. Né? E você tem que conversar com o seu planejador e falar, olha, seguinte, cara, o que dá para fazer aqui? Primeira coisa. O que nós podemos fazer, O que né? nós podemos Não fazer. eu vou fazer, né? Sim. E aí, o que acontece? Você pensando nisso, aí você pega e delega, ó, planejador, alinha com o fulano, então, que fala que você conversou comigo, para você atender. Porque eu faço uma analogia do seguinte, o planejador é o técnico de futebol. É ele que tá ali na frente planejando o time para jogar. Se o diretor de futebol chegar lá e falar assim pro técnico, olha, é o seguinte, tira o seu jogador 10 e coloca o jogador 20. Só que o jogador 10 é o melhor. Você vai colocar o 20, o que vai acontecer? O time vai perder. Por causa de estratégia, para colocar nome no 20, valorizar o passe. O gestor de manutenção tem que ter em mente o seguinte, ele vai ter pressão, não importa. E a missão dele é o quê? Amortecer essa pressão para deixar o planejador dele trabalhando de cabeça mais fria, para ele ter formas estratégicas para conduzir o negócio. Legal. Ele tem que ter isso. O gestor ele tem que ter essa mentalidade. Se ele não tiver, vai tudo por buraco abaixo. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de anunciar mais um episódio do Dapcast. Hoje nós recebemos aqui o Átila Gregório. O Átila Gregório ele é engenheiro de controle e automação com experiência em planejamento de manutenção, gestão de ativos e pós-venda. Ele atua na coordenação de equipes técnicas e otimização de processos de assistência técnica, com foco em eficiência operacional e excelência em atendimento. Atualmente ele é coordenador de assistência técnica na Saur Equipamentos. Então, vamos apreciar mais um episódio do Dapcast. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP Engenharia e hoje está conosco o Átila. Átila, fique à vontade para se apresentar para o nosso público de hoje. Meu nome é Átila, sou gestor de manutenção esse ano completando 20 anos, né? Com muito orgulho, né? É a área que eu mais gosto de trabalhar e atuar até hoje. Show de bola. Hoje a gente vai bater um papo, gente, muito bacana aí sobre planejamento, manutenção. Então quem é dessa área aí, já fique atento aí para os insights, tá? E não perca a sua oportunidade de fazer a inscrição no nosso canal agora. Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e já deixe seu like aí, tá bom? Tem muito conteúdo bom vindo por aí. Bom, Átila, cara, super feliz de estar recebendo você aqui, cara. A gente tem, já trouxe alguns players de manutenção, mas não especificamente que passou a parte ali do planejamento e tudo mais, né? Atuante assim na prática. A gente comentou agora que você é canhoto. Eu olhei na hora de canhoto e falei, cara, quando eu trabalhava na manutenção, as pessoas que eram canhoto, algumas coisas eram mais fáceis, mas outras eram mais difíceis, né? Pelas ferramentas e tudo mais. A gente teve aqui a Arlete Tigre, que passou por aqui, ela tem muito conhecimento também, uma parte de planejamento, né? E agora você aí trazendo mais um pouco, né? Mais um pouco de conteúdo para nós. Conta para nós um pouquinho como que foi. Você contou a jornada aí de quase 20 anos na parte de planejamento e gestão de manutenção. Agora conta pra gente como que você caiu nessa enrascada aí. O planejador de manutenção, gestão de manutenção, podemos dizer que é bucha. Tem um jargão que eu ouvi de uma pessoa que trabalhou aqui e eu acho interessante isso. Ele fala, cara, você sabe aqueles pratinhos que você põe assim e fica girando? Sei. O planejador é aquele cara que não deixa o pratinho parar. Então ele fica movendo o pratinho, o outro tá parando, ele vai... Bem isso mesmo. É ou não é? Ele tem que equilibrar tudo aqui, organizar, e se não organiza, aí o prato cai, aí ele tem que... Operação não tem desempenho. Bem isso mesmo. E a operação cobra, cliente cobra, interno, externo, enfim, é bem isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente aí da sua jornada, como que você chegou aí até essa empreitada aí de planejamento e gestão? Minha história é um pouquinho... podemos dizer assim, engraçada, o início da minha história profissional, porque
meu pai, né, quando eu tinha 11 anos de idade, ele acabou indo morar em Manaus. E chegou um tempo na minha vida que eu estava querendo trabalhar. E aí não estava conseguindo emprego, estava com 16 para 17 anos, era o primeiro emprego. Aí o padrinho de casamento do meu pai pegou e falou: não, traz ele para cá, para Manaus, estou montando uma empresa aqui nova, de empilhadeira, e traz para ele trabalhar aqui. Quanto tempo você tinha? Tava com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí eu fui para lá trabalhar nessa área, já na parte de máquinas. Entrei como estagiário de ensino médio ainda. Estagiário de ensino médio. Primeiro serviço que eu fui fazer foi inventário de peça. Primeira coisa. E assim, foi fantástico, porque ali eu já me apaixonei, porque eu já conhecendo as peças, porque assim, quando você vai, aí depois um pouco mais pra frente fez mais sentido. Naquele começo ali não fazia muito sentido, por quê, né? Fazer aquele inventário. E aí eu comecei a mergulhar nisso, né? Na parte de manutenção, na parte de catálogo de peça, e fomos evoluindo com o tempo. E aí, quando chegou meados de 2010 para 2011, eu estava ali trabalhando na parte de assistência técnica, abrindo, fechando ordens de serviço, fazendo identificação de catálogo de peça. Aí surgiu a oportunidade de fazer a parte de programação e manutenção, o planejamento de manutenção dos técnicos. Ah, legal. Ali foi um desafio, porque foi uma coisa nova para mim. E ali eu senti que falei assim, opa, agora é uma coisa nova, porque o planejador de manutenção, querendo ou não, é a pessoa que ela é uma líder indireta dos técnicos. Ela não tem a liderança direta, mas ela tem a liderança indireta. Sim, e aí você tem que saber como dosar isso, porque você tem que pegar, saber pedir, saber... Ele não é um maestro, mas ele escreve a partitura e organiza ali, né? Sim, o maestro sim. seguir. E aí que, se ele não tiver apoio, aí fica um pouco complicado. E aí eu comecei, né, cada vez mais desculpa desenvolver. te interromper, já tinha o processo fomentado ou você pegou do zero na época? Já tinha, só que estava passando por algumas mudanças. Tá. E aí eu acabei desenvolvendo outras, trazendo algumas ideias legais e desenvolvendo isso. E aí chegou um tempo na minha carreira ali que eu precisava voltar para São Paulo. Surgiu uma oportunidade, voltei para cá em 2013. Fiquei um pouco na área de peça e voltei de novo para a área de manutenção em 2014. Tá. Uma multinacional na Jungheinrich. E ali fiquei... Em Jundiaí também? Fiquei em Itupeva. 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 Eu já fui lá. E ali... Young Heinrich é Jovem Henrique, né? Jovem Henrique, isso mesmo, em alemão. É. Jovem Henrique, isso mesmo. Jung é de jovem ou pequeno e Heinrich é de Henrique. E ali eu fiquei por muito tempo na parte de planejamento, parte de gestão, de manutenção, e eu aprendi muito ali. Muito, assim, são pessoas, passaram pessoas por ali que me ensinaram muita coisa. E tem até hoje um diretor, né, de serviços lá, que na época quando eu estava lá, ele estava como gerente, ele me ensinou muita coisa. O Maurício, cara, ele tem uma visão assim totalmente diferenciada assim de manutenção, e por mais que talvez na época não tinha tanto contato assim com ele por conta da correria, né? Então, mas observando ele trabalhar, manutenção, correria, não tem muita correria na manutenção. Então, quase nada. Ali nós recebíamos muitos chamados de atendimento. E aí, observando ele, eu aprendi muita coisa. Observando com ele. Ali. Observando. E assim, ali eu comecei a aprender a ser gestor de manutenção. Observando ele. E ali também eu entendi que se você não automatizar o seu processo de manutenção, você fica para trás. Na verdade, eu sempre falo isso também, cara, da parte da automação. Mas é que o nível de maturidade que vocês tinham na época já era um pouco maior. Porque quando você automatiza uma coisa que é bagunçado, vira uma bagunça, né? Vira um caos maior do que você tem. Agora, quando você já tem um processo... Por isso que eu perguntei, já tinha um processo? Não, tal. Porque você já participou da construção de processos e da melhoria de processos. Então, para automatizar nessa maturidade profissional, fica muito mais fácil. Sim. Tá? É bom a gente falar isso, porque às vezes tem pessoas nos assistindo que vivem o caos na manutenção
E aí, tem muito hoje na internet aquela coisa, ó, eu tenho um CMMS que vai resolver 100% dos seus problemas, tá? Só que, gente, a hora que chegar na implementação da ferramenta, ele imagina que você já tem um processo, que você já tem um fluxo, e que esse fluxo já roda, tá? Então, não é assim. Eu, aqui no Grupo DAP, já cometi uma falha grande de contratar ferramenta com um processo imaturo e, cara, paguei caro por isso. E eu sou de manutenção, eu já vinha já usava software, na época tinha... Acho que o DataSul foi incorporado pelo Proteus, né? Pela MicroSiga, uma coisa assim. Isso, pelo Proteus. A gente já usava o DataSul, depois o Proteus. Já tinha os módulos aí de manutenção, né? Só que o que eu vivia na manutenção, eu vivi um processo já pronto, eu conduzia e tal. Aqui na DAP, não, eu tive que construir. Fazer do zero. Montar todo um fluxograma. Exatamente, partir do zero. Isso é trabalhoso, hein? Trabalhoso e desafiador também. Desafiador, e as pessoas... Você tem uma certa, vamos falar, motivação, convencer as pessoas que isso vai trazer retorno e tudo mais, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo, tem uma etapa antes da automação, que é a construção, elaboração e validação dos processos. Aquela coisa, um processo ruim é melhor do que não ter nada. Sim, é bem isso mesmo. É melhor do que não ter nada. É melhor ter alguma coisa para você ir melhorando continuamente, aplicar um PDCA, do que não ter nada. Exatamente. Se você não tem nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Cara, zero é zero, né? Estaca zero você tá ali. E um ponto importante, gente, é que o que você falou é extremamente importante. A automação traz, sim, resultados, né? Você tem aquele resultado. Você está de forma organizada, mas o resultado está baixo. Se você automatizar e está organizado, cara, o resultado vai ser muito maior, né? Isso, sim. E assim, se você... né, quando a gente fala de automação, as pessoas imaginam que... um robô. Imagina máquina. Mas não é assim. Você tem, na parte de gestão de manutenção, hoje em dia, se você não automatizar o processo, você está ficando para trás. Sim. Porque o mundo está evoluindo. E nesse ramo de máquinas, né, quem não tem esse processo bem sólido, uma base bem estruturada e ter automatizado para você ter indicadores, ter um backlog para você saber onde que você está e onde que você quer chegar, você fica para trás. E aí, o que acontece, consequentemente? Reclamação, máquina parada, transtorno, tanto para cliente externo, cliente interno. Reclamações, né? Quando você vai... Agora mesmo a gente estava falando sobre isso aqui na DAP. A gente tem pesquisa de NPS, né? NPS é satisfação, né? Sim. Satisfação do cliente. Então, o que acontece? Né? A gente teve umas notas baixas e aqui assim, 8 é a nota corte, vamos dizer. A média é 8, né? Então, abaixo de 8 tem que ter um plano de ação. Então... Que é muito importante. Então. Aí, o mais importante é o plano de ação, né? Você trabalhar num ambiente ou num processo que você tem aquele jeitinho brasileiro para dar tudo acima de 8, né? É fácil. Aí você não tem o que melhorar. Não tem o que melhorar, ou não é? E vira uma autossabotagem, né? A empresa vai caindo. Ah, não, a nossa ela tá 8. Ah, tá 8, Só que é o seguinte, a gente tem que falar a verdade, cara. Se veio, o importante é o plano de ação. Veio uma nota baixa? Veio. Por quê? Vamos pesquisar. Por causa disso, aí tem que, né, trabalhar os porquês. A hora que você vai ver, pode ser que seja processo? Pode ser. Mas assim, como tem pessoas, né, envolvidas, e pessoas é mais que o processo, tá? No meu ponto de vista, né, é mais que o processo. Falta talvez um pouco de proatividade da pessoa olhar assim e falar, pô, cara, esse processo aqui precisa corrigir, né? Então, pô, qual que é a cadência, né? Qual que é a rotina que a gente faz o NPS? A gente está fazendo nos projetos grandes, um exemplo, tá? Uma vez por mês. Opa, então vamos baixar isso aí. Porque se a gente baixar, né, o sucesso do cliente vai lá e vê a satisfação, dá pra gente correr atrás. Sim. Ou não é? E é uma oportunidade de melhoria. Exatamente. Porque aquela falha que você tem, que você precisa trabalhar ela para melhorar, é o sucesso do futuro. Exatamente. É o sucesso que você vai ter com o próximo cliente, porque vai acontecer de novo com outro cliente, você já vai saber como tratar e assim, ó, do mesmo jeito que na máquina você tem uma forma preventiva e preditiva,
No atendimento é a mesma coisa. Sim. Na parte de planejamento é a mesma coisa. Você já tem aquela ação, já aconteceu aquilo contigo e não vai acontecer de novo. E aí você tem a satisfação. Você tem equipes externas lá, não tem? Sim. Aí, com certeza, você deve ter ferramentas para fazer gestão de OS e tudo mais, né? Uhum. Para você verificar. Só que fala para mim, você tem os técnicos, está fazendo gestão e tudo, e você olha as OS e tá tudo ok, tá? Na visão de que tá vindo para você interna, tá tudo ok, não é? Como você vai saber se o seu cliente está feliz ou não feliz com o seu atendimento? É só numa pesquisa, só no NPS. Entendeu? Porque às vezes o que ele escreve lá na ordem de serviço nem sempre é o que está acontecendo na realidade. Sim. Às vezes ficou alguma coisa que passou batido, que o cliente falou assim, não gostei disso, vocês talvez possam melhorar. Sim. E tem muitos clientes que pegam no NPS, eles não falam por maldade, eles falam porque eles querem ser melhorados. Porque assim, ó, tem uma analogia muito importante sobre a questão do atendimento ao cliente. Você pega, né? Quando o cliente ainda está reclamando para você, é porque ele acredita no seu potencial. Exatamente. É igual quando você vai comer um lanche. Você vai comer um lanche num determinado lugar. E tipo, nossa, o lanche estava ruim, o atendimento foi péssimo e tal. E beleza. Aí você fala, não vou comer mais ali. Aí deu fome de novo. Não, vou dar mais uma chance e vou comer ali de novo. Aí você vai lá. Mas o que você está querendo dizer pro cara do lanche? Tô vindo aqui de novo. Pô, tem como melhorar o atendimento? Você tem como melhorar o lanche? É a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. É isso mesmo. E assim, o gestor de manutenção, ele tem que ter essa visão. E se o gestor de manutenção não apoiar o planejador, falando, olha, seguinte, tivemos esse erro, vamos trabalhar para não acontecer de novo. Pô, você está evoluindo a sua equipe, trabalhar para você evoluir a sua equipe. Agora, se você pega e dá a chicotada, você vai perder o cara. Vai perder. Eu acho pontos importantes que você falou aí de cliente interno ou externo, né? Quando a gente está falando do cliente externo, é o nosso cliente do nosso negócio, do nosso modelo de negócio, Isso, né? Mas a gente tem no cliente interno também, que são os outros setores, né? Então, que é mais no ramo da indústria. No ramo da indústria, exatamente. Eu entendo que no ramo da indústria o cliente interno é a parte operacional. Sim. É uma linha de produção, né? Então, eles são o cliente interno. Que não muda o perfil. Sim, não o atendimento tem que ser o mesmo. Sim. Tem que fazer NPS também, não é porque é Sim. interno que não tem que... Uma coisa que eu falo sempre aqui dentro da DAP, eu falo para eles assim, gente, não gaste tempo explicando, justificando coisas para mim. Gaste tempo com ação de controle para não acontecer mais e que o cliente, seja ele interno ou externo, esteja feliz. Só isso. Cliente feliz, diretor feliz, empresa feliz, entendeu? Sim. Não adianta, porque tem outro jargão, você falou de jargão, né, de coisa. Quem é muito bom de desculpa não é bom de mais nada. É bem isso Porque mesmo. ele já é bom de desculpa. Então, o cliente vai, você dá uma justificativa, uma desculpa. Porque aconteceu isso, tá. Vai, acontece de novo, acontece o que você falou. Enquanto ele tá falando internamente ali pra você, melhora isso, melhora aquilo, né? A hora que ele fala cortar, aí pronto. Aí não tem mais. Você perdeu. Acontece muito em empresas com o gestor de manutenção, né? Ele não liga para o cliente interno dele. E o que acontece? Tem a diretoria industrial, não tem? O cara, né? E a produção ali, pá. E tem alguns gestores, não é por nada não, gente. Ó, quem tá me ouvindo aí que tem esse perfil, precisa mudar. Tem alguns gestores de manutenção que ele é aquele cara vítima. Ele tem muito vitimismo. Porque a produção me xinga, porque a produção é isso, porque a produção... Ele fica tão vidrado em tanta desculpa, que ele fica ótimo de desculpa, mas não é bom de mais nada, que ele se auto-sabota. Ele vai dormir tranquilo. Por que ele vai dormir tranquilo? Ele não precisa melhorar. É a produção. Porque foi o operador... Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa. Só que quando bate na diretoria, a diretoria industrial, o cara pode ser seu amigo, começou com você dentro da empresa. Ele não vai segurar a bucha. A hora que estourar, ele vai falar assim, cara, a performance da manutenção, vem te avisando, foi mais de 6 meses que eu venho te avisando, estourou. Diretoria geral colocou ou a minha cabeça ou a sua. E é por isso que o indicador é importante nessas horas. Exatamente. E assim, falando um pouco do gestor de manutenção, uma coisa que eu defendo bastante, o que é? Todo gestor, vou falar bem pausadamente,
todo gestor de manutenção tem que ter um hobby. Tem que ter um hobby. Por quê? O gestor de manutenção é aquele que tá com o celular do lado do travesseiro e toca o telefone, ele tem que atender, ou quebrou uma máquina aqui. Só que se ele não tiver um hobby, ele vai ficar dentro do furacão o tempo todo. E pessoas dentro do furacão, que é o problema, ele não tem capacidade para raciocinar. Mas não é porque ele é ruim, é porque a circunstância leva o cérebro dele a trabalhar tão de forma acelerada que ele não respira. E essa parte dele não respirar, ele não traz ideias. Se ele não traz ideias... Fica travado onde ele tá, né? E ele não melhora. Faz a mesma coisa, né? O Einstein já definiu a loucura, porque a loucura como? O cara fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, né? Sim. Pô, se você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. E é naquela hora que você tá no seu hobby, que é ali, sendo correndo, jogando bola, estando com seu filho, não importa. Você vai surgir uma ideia ali. Natural, vai surgir uma ideia. E é uma fuga boa, né? Porque eu já passei por isso, gente. Eu já tive fugas complicado, tá? Bebida, tá? Quando o cara tem muita pressão, tem fugas ruins, tá? Isso eu falo por mim mesmo. Sofri uma pressão imensa alguns anos aqui na DAP. Cara, bebia horrores. Eu bebia todo dia, tá? Não tô criticando quem bebe, tá? Quem faça o que achar melhor, né? Só se preocupe com a sua saúde, aqui, né, o invólucro aqui do seu coração e do seu cérebro, então cuida do corpo, né? Então, mas tem as fugas ruins, o cara sofre tanta pressão que aí ele também se auto-sabota no quê, né? Ele tá com a família dele, e aí ele tá com um emprego, tem o ordenado dele e tal, ele começa a dar fuga pra bebida. E o que vai acontecer? Ele vai largar o filho, ele vai largar a esposa, ele vai chegar tarde, ele vai... E aí ele coloca a culpa no trabalho. E a própria esposa, às vezes, começa a acreditar que é o trabalho. E começa a pressionar para ele sair. Exatamente, exatamente. Então, isso, né? Inteligência emocional e tudo. Tem algumas pessoas que falam, mas hoje tá na moda burnout. Não é que tá na moda, gente. É que... Já tinha, só que era mais silencioso do que tá agora. Era mais silencioso, o pessoal aguentava mais a pressão. Né? Não é que aguentava, ele ficava calado. Às vezes ele ia até os indicadores expulsar ele da empresa, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele ia até o extremo. Porque tem ambiente também, vamos falar, a gente está falando muito do gestor, mas tem ambiente também que compromete a saúde, né, emocional do cara. Só que assim, se o cara é gestor, ele tem que saber que não existe um mundo perfeito. Não vai existir, eu queria trabalhar sem pressão. Pode esquecer isso aí. Você quer ser gerente de manutenção, gente? Você quer ser planejador de manutenção? Esquece. Você vai ganhar bem? Vai ganhar acima, né? Isso vai. O salário é melhor acima de alguns cargos. Mas não adianta você querer, né, zona de conforto. Não existe trabalho perfeito. Não existe. Só que também tem ambientes que o cara espeta demais, né? Pô, sim. Tem coisas que... Tem diretor aí que ele deixa o gestor de manutenção louco, né? Mas assim, voltando a falar, você falou um ponto importante aí de indicadores, né? E os indicadores é aquela coisa que assim, né? Ele é automotivador, ou não é? Você começa a fazer um trabalho diferente, uhum. E aí você começa a ver aqueles indicadores. Pô, você como gestor, você olha e fala, que bacana, cara. Tô conseguindo com o meu time. E é muito gratificante isso. É muito. Você vê, assim, nos indicadores a evolução. Porque eu digo, assim, na gestão de manutenção eu falo, o indicador é sua bússola. Sim. Para indicar onde é que está o sol. Exatamente. E me fala uma coisa, a gente falou da Young High, esquecemos até de falar onde você está hoje. O que você acha, né? Claro, na maturidade que você está hoje, né? Como que é o atendimento? Qual que é o fluxo? Você fala assim, pô, a gente faz melhoria contínua, mas a gente está no estágio... Por exemplo, o seu time, né? Uhum. Eu tenho até um case. Eu trabalhei com um time. A última empresa que eu trabalhei na operação da manutenção, a gente tinha um time espetacular. Sabe aquele time de futebol que o cara chuta para qualquer lado e tem um lá esperando a bola? Parece que é mágica. Então, cara, o time que eu tava na CCL Label, gente, tinha um time muito bom lá. E assim, a gente tinha tanta sinergia, tanta coisa boa, que era prazeroso o ambiente de trabalho, cara. Uhum. Conta um pouquinho aí, como que é a sua rotina, o seu time? Então, hoje eu estou na Saur Equipamentos, é uma empresa multinacional brasileira. Ah, que legal. Ela está completando 100 anos.
esse Os ano. equipamentos é empilhadeira, guindaste, o que é aí? Lá são equipamentos para movimentação industrial, garras de bobina, garras de Tá. eletro, garras para fardo. Aquelas garras que puxa e ela fecha Isso, elas fecham e pega tipo ali. um clamp, né? Tipo clamp, justamente. Tá. Na verdade são clamps. São clamps, tá. Só que ele também, a Saur também tem a linha agrícola, de tombadores de caminhão, coletores de amostra. Ah, eu sabia que eu tinha visto em algum lugar, cara. São equipamentos sensacionais. É. E também tem a parte florestal, de groas, assim, que pode dizer assim, ela não é tão forte como a linha agrícola. Tá. Por incrível que pareça, por mais que no estado de São Paulo a linha industrial seja muito forte, mas o carro-chefe da Saur é a linha agrícola, Que legal. com tombador de caminhão. E é muito bacana. Mas é que o Brasil também é top no agroindustrial, né, cara? Muito. É E aí exporta também. Sim, Exporta para América Latina, para o mundo inteiro. que legal. Para o mundo inteiro. E ali nós temos uma equipe de manutenção, onde que faz toda a parte do atendimento, desde a montagem do equipamento até a parte da entrega técnica, a explicação para a operação e também a manutenção quando necessário. Tá. E Então vocês têm a linha completa, por exemplo, fabrica, faz o atendimento, é representação ou é interno? Os Em dois. território nacional? Os Nós, dois? nós temos os dois hoje. Então, nós temos tanto a parte de atendimento direto, como também a parte de atendimento com terceiros, que são nossos autorizados ali. Sim, sim. Então, quando nós precisamos, se a linha direta a gente não consegue atender diretamente, nós temos ali um autorizado que vai poder dar um suporte, melhor atendimento e tudo mais, sabe? Entendi. Então, e ali tem, né, todo um controle também de ordem de serviço, o padrão de sempre de todas as empresas, né? E hoje eu estou cuidando de fazer uma gestão de contratos ali que eu estou trabalhando para automatizar o processo, fazer um case de sucesso dentro da Saur. Ah, que legal. Para automatizar, para ter um chamado online e tudo Aí, mais, sabe? pessoal, já passando o case para vocês aí em primeira mão aqui, ó, no Dapcast. Só acontece aqui. Bom, bacana, cara. Eu vou falar para você, desde 17 anos também, eu entrei na manutenção com 17 anos, estagiário técnico. E desde essa época, cara, eu contei esses tempos atrás para um pessoal que estava aqui na DAP, tinha aquelas máquinas que esse problema crônico, eu abraçava e gostava de resolver assim. E hoje, cara, tudo que você faz de projetos para trazer resultado para a companhia, primeiro, né, que eu vou falar aqui, gente, presta bem atenção, que acho que 99% dos casos, tá? Quando você vai para a empresa, você não levanta pensando, hoje eu vou chegar lá e ganhar dinheiro para a empresa. Não é assim que funciona, tá? Eu tenho empresa, mas não é assim que a minha mente funciona. As pessoas que são CLT ou qualquer regime de trabalho também não pensam assim, hoje eu vou lá trazer rentabilidade para a empresa. Não é assim que funciona. Como funciona? Poxa, eu queria ter uma viagem com a minha família para Disney, ou eu queria um carro melhor, ou eu queria... Você pensa assim. Só que para ter isso, não cai do céu. E aí você tem um meio. Qual que é o meio? A empresa. Então, se a empresa, você acorda pensando na sua viagem, no conforto da sua família, se você está pensando, porque assim, você não ganha dinheiro para si próprio, é muito difícil. Eu até ouvi um ditado esses dias, você não constrói riqueza para você, tem até a terceira pessoa, tem muita gente na frente ainda. Sim. Tem muita gente na frente. Então, quando você está ganhando dinheiro, você está pensando, você é casado, você está pensando, né, em aproveitar com a família. Se você é solteiro, você está pensando em ir numa balada e ostentar e tal. Muda os planos conforme a situação. Conforme a situação. Só que assim, o plano é pessoal. O que eu tô falando? Ah, pô, você está falando uma ideia que não tem que olhar para a empresa? Não, calma. Deixa eu concluir meu raciocínio. Você tem, sim, né? O meio é a empresa. Então, nada mais justo que você trazer resultado para um ambiente que você está construindo a sua vida, sim, por lá, né? Então, cara, você pensa de manhã, vou lá para quê? Vou para construir um ambiente melhor para a família. Como? Trazendo resultado para a empresa. Então, o como, quando você pensar o como, porque você traz resultado para a empresa, o resultado profissional vem para você, não vem? E aquele negócio, você pega, a pessoa que pensa, não,
eu não vou trazer uma ideia, alguma coisa assim do tipo, ela tá se auto-sabotando. Sim. Porque ela tá certeza. deixando de crescer profissionalmente. Por quê? Você pega, quando você traz uma ideia, você implanta ela, não importa quanto tempo você vai ficar. Não importa. O que importa é o quê? A experiência que você está vivendo naquele momento que você vai levar. A jornada, né? A jornada. Você vai levar para cara. sua vida inteira isso. Vai. E as experiências que você absorve. Sim. E uma coisa que é muito importante, gente, o seu nome como profissional, tá? Ah, eu vou fazer isso porque essa empresa me ferrou. Não faça. Antes, Não é o caminho. não é o caminho. Pensa por que você se levantou e foi trabalhar. Você foi levantar pela empresa ou por você? Então também não faça merda lá pra te queimar, entendeu? Porque Então, o mercado cobra depois. eu nem sei se pode sair essa palavra que eu falei com M aí, mas tudo bem. É assim, e o mercado cobra depois. É, cobrado. A propaganda ruim é muito mais propagada do que a boa, é ou não é? Sim. Pra falar que você é um bom profissional, são poucos. Só quem conhece você mesmo e ele vai assumir aquilo lá, pô, o Atila é um bom profissional, tal. Mas pra falar alguma coisa, você conhece aquele cara, puta, ixi, dá uma mancada pra caramba lá, entendeu? E assim, ó, a gente falando um pouco sobre essa parte do mercado, né, de cobrar, em 2023 aconteceu algo inusitado comigo, né? Dando como um exemplo. A Associação Brasileira de Liderança, de Líderes, né, liderança, eles me chamaram, né, me abordaram pelo LinkedIn, falaram, ó, nós fizemos uma pesquisa sobre você, com algumas pessoas, empresas e tudo mais, e nós vimos que você, pô, tem bastante recomendações, inclusive na área que você atua hoje, e nós queríamos te homenagear, te dar uma comenda. Ai, que legal. Aí eu falei, cara, legal, né? Bacana. Aí eu fui, né? Recebi uma comenda, recebi um título de comendador, uma medalha de honra ao mérito por todo o trabalho. Parabéns, cara. Pelo serviço, obrigado. Pelo serviço prestado para a Show de sociedade. bola. Porque eu nunca peguei, por mais que eu tivesse uma empresa X ou Y, nunca deixei de ajudar as pessoas. Sempre ajudei. Isso é ótimo. A pessoa pega, ligou, preciso de uma peça, ou você conhece alguém, alguma coisa, ou peraí, tem aqui, vai ali e tal, fala com fulano, porque aí eu ajudo as duas pontas, Sim. no final das contas. E vai um pouco de encontro com isso que você falou, que o mercado cobra depois. Exatamente. Porque aí, se eles tivessem feito essa pesquisa e as pessoas não gostassem de mim, aí? Entendeu? Exatamente. E eu vou até, né, pra gente avançar um pouquinho, eu vou extrair um pouco mais de informação de você para passar para o nosso público. Vamos separar em dois blocos, vamos falar de planejamento e depois vamos falar de gestão. O que você acha importante, tá? Essa é uma pergunta bem pertinente. Galera, ó, dá um trabalho danado trazer esses players aqui do LinkedIn, eu faço convite, aí a gente concilia a data. Gente, aqui é política do ganha-ganha, eu não cobro nada, eles também não cobram, eles têm o horário deles, eles se deslocam até aqui, então, pô, dá um valor aí, já faça a sua inscrição, deixa o seu like aí e ativa o sininho. E fica com a gente até o final, que vai ter muito conteúdo aqui. Bom, vamos separar aí, o que você acha pertinente, importante para uma pessoa que quer ser planejador, independente da área que ela está hoje, tá? Se ela está fora da manutenção ou se ela já está na manutenção, na parte da operação. O que você acha que são as qualidades, né? E os conhecimentos, e eu não vou falar habilidade, porque habilidade só depois que põe o conhecimento em prática ali que vai ter as habilidades, mas o que tem que ter de qualidade e de conhecimento? Vamos lá. Planejador de manutenção. Primeira coisa que ele tem que ter em mente. Ele tem que ter o pensamento estratégico. Esse é o primeiro ponto. Tá. Se ele trabalha dentro da indústria, principalmente dentro da indústria, ele tem que ter um planejamento forte, estratégico, para saber como lidar com a situação e como mexer no tabuleiro de xadrez. Porque é o que eu falo. Quem executa o serviço é como se fosse o tabuleiro de xadrez. Então, ali você vai posicionando as peças no ponto ideal para você dar o checkmate. Sim, sim. Então, assim, o planejador de manutenção, ele tem que ter um pensamento estratégico. Independente da formação. Porque eu já trabalhei com pessoas que não tinham nada de formação técnica, nada de formação de engenharia, mas eram ótimas planejadoras de manutenção. Eram ótimas planejadoras de manutenção e davam de 10 a 0 com pessoas formadas tecnicamente.
Mas Sim. por quê? Porque tinha essa visão estratégica. Quando nós estamos falando da parte externa, além dessa visão estratégica, te cobra mais um pouco, que é o quê? Conhecer a geografia do local, para você fazer a movimentação logística do pessoal. E se você não conhece isso, vou dar o exemplo aqui de São Paulo. Você pega, fala assim, ó, vou mandar o técnico daqui de Valinhos para São Paulo. Ah, tá dando 50 minutos. Opa, 50 minutos com trânsito ou sem trânsito? Entendeu? Sim. E se você não conhece essa geografia, Sim, você acha, sim. não, o cara tá chegando em 50 minutos, só que o cara vai chegar daqui 1h30. Você pega o KM, vê a velocidade da pista, né? E fala assim, não, vai chegar em 1 hora. Só que, cara, não é assim, né? Não é o mundo perfeito, né? Não é o mundo perfeito, não é o mundo perfeito. Então, o planejador de manutenção, ele tem que ter essas características. E hoje, eu venho defendendo bastante que o quê? O planejador de manutenção, ele precisa se profissionalizar especificamente nessa área. Empresas que investem no planejador de manutenção, para ele se profissionalizar nessa área, ele está investindo, ele está ganhando, ele não está perdendo. Ele não está perdendo. Porque eu vejo muitas vezes, muitos erros de acontecer. Ah, pega o cara ali ou pega o fulano aqui, vamos colocar ele para planejar manutenção, porque é só pegar e mudar aqui, eu só vendo uma planilha. Não é assim. Sim, sim. Não é assim. Eu vou contar o caso aqui, tá? Aqui na DAP a gente tem planejador. Não é de manutenção, mas é planejador de projetos. Né? Então, o que acontece? A gente busca certificação aqui. Não vou dizer que é para ter todo mundo certificado, não é isso. É para que tenha embasamento teórico, fundamento. Porque é a mesma coisa que você falou, não, tem pessoa que é estratégica, ela não tem formação nenhuma, só que ela é muito estratégica no pensar, tal. Mas imagina se essa pessoa tivesse os fundamentos e começasse a aplicar. Cara, é exponencial. Sim. É exponencial. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas na formação, a gente faz a formação aqui puxar até um peixe aí pro pessoal da Abraplan. Eu ia comentar deles agora. Então, a Associação Brasileira. O Ananias esteve aqui. O Carlos Ananias esteve aqui e tal. Tem o Mosquim também, que faz parte lá, o professor Mosquim. Então, tem um pessoal muito bom aí. Tanto a Abraplan como a Abraman. Os caras têm ali uma certificação boa, tá? Só que a pessoa tem que também, né? Você falou, né? A empresa investir na formação do cara, pro cara performar mais. Sim. Só que tem um lado da pessoa também de querer. De querer e olhar para aquilo. Pô, a empresa tá pagando um treinamento para mim. Pô, nada mais justo eu levar aquilo a sério, aplicar para trazer performance, entendeu? Sim. Porque assim, ó, imagina, é ganha-ganha. Você tá aqui, né? E você tem a vontade, proatividade, tal. Só que a empresa olha para você e fala assim, não, beleza, ó, vou investir em você. Invisto em você, né? Você leva a sério e você pega aquilo lá e começa a crescer. Quando ela começa a crescer, a empresa olha e fala, pô, cresceu, cara. Olha que bacana. Tá trazendo resultado. Ou vou lá, dou um aumento para ele, né? Uhum. E aí, com esse aumento, ele anima mais e... Entendeu? E decola. Decola, cara. Decola. É assim que funciona. E aí ele aplica algumas metodologias ali, MTTR, MTBF, taxa de disponibilidade, que para mim é o básico ali, é a base da pirâmide para você ter um sucesso ali no planejamento de manutenção, para você ter e passar para o gestor de manutenção, enfim. Sim. Então, isso é muito importante. E, assim, além de ter tudo isso, você se profissionalizar também nessa área, cara, você vai ir muito longe. E é uma área que tende a ter falta, porque ninguém está querendo pegar esse tipo de dor de cabeça. Hoje em dia, o pessoal está indo muito mais para outros caminhos, né? E aí esquece que daqui a pouco o mercado vai ficar em falta. Então, e é assim, oferta-procura, né? É ou não é? Uhum. Quando faltar, se você estiver preparado, você vai ser mais valorizado também. Sim. Então, as sim. pessoas têm que olhar para isso, né? O que acontece é houve uma corrida imensa pro lado do digital, né? Tudo digital e mais específico pro marketing digital. Então, cara, eu fui num evento esses dias, não é por... Né, criticando, mas um evento top mesmo da V4 Company. Inclusive a V4 faz serviço para nós, né? Uhum. Eles que cuidam do nosso marketing. E quando eu cheguei lá, cara, tinha muita gente nova mesmo da geração ali, né? Nem sei a sigla da geração agora, muda cada momento, tem uma letra nova, mas cara, tinha bastante gente, tipo com, sei lá, 18 anos, 19 anos ali no digital. Só que por estar ali na V4,
eles já são um pessoal que está trabalhando meio com franquia, eles têm um modelo de negócio certo e tal. Agora, essas pessoas que estão na imaginação de ser influenciador, disso, aquilo, né, de mostrar estilo de vida, lifestyle e tudo mais, já é um pouco mais complicado, tá? Eu não vou falar que é impossível. Não, não é impossível. Tudo é possível. Se você trabalhar bem, é possível. Uhum. Só que tá muito saturado, né? Por essa geração nova, tá muito saturado esse mercado, né? E tá faltando um pouco de credibilidade já, porque todo mundo faz resultado, né? Outro dia eu vi um anúncio lá, marketing digital de resultado. Eu olhei e falei, pô, peraí. O marketing digital tem que ser de resultado. Eu vou pagar um marketing que não é de resultado. Mas tudo bem, né? Pode ser o meu entendimento. Mas o que acontece muito é que houve essa corrida para o marketing digital, para tal. Só que esqueceu de que há outras possibilidades também, né? Que também são bem remunerados, né? Até com um nível de confiabilidade maior. Sim. Tá? Meu pai sempre falou, e eu olho o que está acontecendo, não estou criticando. De novo, gente, não critico o marketing digital. Eu faço isso. Faço isso para o meu negócio, a gente está sempre produzindo conteúdo, não é uma crítica, tá? Eu estou colocando aqui porque a indústria é um ambiente muito bom ainda, tá? Então a indústria ainda tem muito cargo bom, muito plano de carreira bom. Esse é o ponto, tá bom? Mas eu comparo o marketing digital com aquilo assim, ó. O meu pai falava que quando ele morava na roça, uma pessoa plantava feijão um ano e ela ganhava mais, porque só ela plantou feijão, né? Ela ia vender o feijão dela tinha pouco, oferta-procura, ela vendia mais. No outro ano, os do lado olhavam, pô, você viu, ganhando dinheiro, todo mundo plantava feijão. O que acontecia? O preço caía. Que abria a concorrência. Tinha muita oferta, né? Tinha muita oferta, pouca procura. Entendeu? Então tinha feijão, é tudo. Beleza. Então, por que eu tô falando isso, gente? Tô falando isso porque se todo mundo corre para um lado só, aquilo fica saturado e sobra oportunidade do outro lado. Uhum. O que tá acontecendo agora com a mão de obra na manutenção? Tá difícil, não tá? Bastante. Há um tempo atrás tinha muito, não era? É porque hoje acontece assim, o auxiliar quer ser técnico, o técnico quer ser engenheiro, engenheiro quer ser coordenador, o coordenador quer ser gerente, gerente quer ser diretor. Então hoje no mercado tá assim. Cara, eu vejo também que não tem os novos, né? Por exemplo, outro dia veio a notícia que um Senai tava fechando as portas no Mato Grosso. Tá, eu não sei se é totalmente verdade isso, fiquei sabendo que tava acabando alguns cursos, não que tava fechando o Senai, mas tudo bem. Não vamos propagar fake aqui, pelo amor de Deus. Então eu vi lá no LinkedIn que tinha uma unidade no Mato Grosso do Senai e tinha alguns cursos que não tinham mais procura, né? E aí é preocupante, porque assim, se a geração nova, né, pessoal de 14 anos e tal, não tá fazendo Senai, o ensino técnico não tá procurando ensino técnico, então, como que esses caras vão chegar na indústria? Não. E fora que vai chegar uma hora que vai ficar mais caro. Sim. E tem aquele negócio, se a indústria é só uma ponta. Se ali fica caro, o produto final acaba encarecendo. Então, a cadeia, né? É uma cadeia. É uma cadeia de suprimentos. Então, não tem aquela coisa de falar, pô, daqui a pouco o produto industrializado está muito caro. Por quê? Porque não tem mão de obra. Sim. E, ao mesmo tempo, tem pessoas com medo da IA tirar o emprego dela. Né? Não, isso é ilusão. Não vai acontecer. Então. Sempre tem que ter alguém ali por trás para fazer a orquestra do negócio. É o que eu sempre falo. A IA vai ser um cara para potencializar as coisas. Uhum. Igual você falou assim, quem não põe automação tá ficando para trás. Quem não tiver conhecimento da IA em algum ponto do seu processo, também vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E hoje está tendo alguns cursos, tem algumas escolas profissionalizantes que estão colocando cursos de engenharia até de IA, inclusive, sim, que eu vi por esses dias. Sim, eu acho interessante isso, né? A gente não pode ser aquele retrógrado de ter medo do desconhecido. Não você tem que conhecer. Aí você não vai ter mais medo, ou não é? E quando você vai com o desconhecido, você entende o desconhecido, você acaba ficando conhecido. E sai na frente. Porque tem muita gente com medo, em cima do muro. Sim. Entendeu? Então, quem vai agora é visionário, é pioneiro. Então, a tendência é de ter muito mais resultados, né? E o planejador, quando ele está ali com o processo dele, desde a parte dos chamados, né, independente interno, externo, né,
E a parte de ordem de serviço, todo esse processo automatizado, ele já está na frente. Então, ele já tem um desgaste menor fisicamente, e aí ele consegue pensar em mais estratégias para executar o serviço dele melhor. Legal, legal. Bom, falando de um assunto aí, a gente, para mudar de planejador para gestor, um assunto polêmico, que até você citou aí nos bastidores, que é a parte entre o planejamento e a gestão, né? Conta pra gente, o que você acha dessa parte aí? Então, cara, olha, acho que o assunto mais polêmico é o cliente interno ou externo, não importa, né? Chegar pro gestor e falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho um agendamento ou né, de X dias para fazer o serviço, só que é o seguinte, eu não aceito, eu quero que seja antes. E o gestor falar assim para ele, tá bom, vamos fazer. E aí ele chegar de forma de top-down pro planejador dele, não. Troca aqui e faz esse atendimento. Sendo que o cara tá com a casa pegando fogo lá e o outro só tá com vazando água. Entre uma casa pegando fogo e uma casa vazando água, o que você vai fazer? Sim, tem que então, dar prioridade. Né? E você tem que conversar com o seu planejador e falar, olha, seguinte, cara, o que dá para fazer aqui? Primeira coisa. O que nós podemos fazer, O que nós podemos Não fazer. eu vou fazer, né? Sim. E aí, o que acontece? Você pensando nisso, aí você pega e delega, ó, planejador, alinha com o fulano, então, que fala que você conversou comigo, para você atender. Porque eu faço uma analogia do seguinte, o planejador é o técnico de futebol. É ele que está ali na frente planejando o time para jogar. Se o diretor de futebol chegar lá e falar assim pro técnico, olha, é o seguinte, tira o seu jogador 10 e coloca o jogador 20. Só que o jogador 10 é o melhor. Você vai colocar o 20, o que vai acontecer? O time vai perder. Por causa de estratégia, para colocar nome no 20, Justo. Valorizar o passe. O gestor de manutenção tem que ter em mente o seguinte, ele vai ter pressão, não importa. E a missão dele é o quê? Amortecer essa pressão para deixar o planejador dele trabalhando de cabeça mais fria, para ele ter formas estratégicas para conduzir o negócio. Legal. Ele tem que ter isso. O gestor ele tem que ter essa mentalidade. Se ele não tiver, vai tudo por buraco abaixo. E por falar em... Já que a gente está falando em gestor, cara, o gestor, se ele não está preparado para aguentar essa pressão, cara, Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Não levanta a mão, né? Aquele cara que vai fazer uma pergunta. Sim. E aí, na hora de perguntar, ele começa a gaguejar, ele não aguenta a pressão ali, todo mundo olhando para ele. Então é assim, ó. Se o cara... Se prepare antes, né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Por falar nessa preparação, o que você acha, então, para gestor de manutenção? O que o cara tem que ter ali? Mesma coisa que eu falei ali do planejador, né? De qualidade e de conhecimento. O gestor de manutenção ele tem que ter uma bússola. E o que é a bússola dele? São indicadores. Tá. Qual que é o primeiro indicador dele que ele tem que ter? Ele tem que ter um backlog. Ele tem que ter uma lista de atendimento que ele tem que fazer para ele calcular o tempo para ele atender aquela lista e saber, né, quanto de pessoas que ele precisa para executar aquela lista. A capacidade de produção dele ali. Isso, justamente. Determinar o quanto ele consegue, né? E aí, consequentemente, depois disso, ele tem que ter a base, que é os 3 indicadores, lá que para mim, particularmente, são a base, que é o MTTR, MTBF e a taxa de disponibilidade. Tá. Sem isso, o cara tá navegando em águas escuras. Fica cego ali, Fica cego e não sabe como que tá a performance dos equipamentos, não sabe para onde ir, e aí fica perdido. E aí, quando ele fica perdido, aí ele passa a ser um gestor que apaga fogo o tempo inteiro. Falar em apagar fogo, agora eu vou lançar um desafio até para você. Se você chegasse... É que a gente pega de saia justa. Se você tivesse que pegar hoje um setor, né? E você não sabe se ele está performando para mais, para menos. Tá? Eu não vou dar essa gordurinha para você. Você não sabe se ele está bom ou se ele está ruim. O setor de manutenção, você é contratado hoje. O que você faria? Primeira coisa, entender o processo. Certo. É a primeira coisa. Você tem que entender o processo para saber onde que você está. E entender o que você tem
ali de atendimento. Esse é o primeiro ponto. O que eu tenho aqui de atendimento? Que já aconteceu bastante isso comigo. De eu chegar num lugar e não saber como é que tá, ser uma coisa obscura. Pera aí, vamos lá. O que nós temos aqui de atendimento? Nós temos isso. Tá. Vamos separar por escalas. O que tem de máquina parada? Nós temos isso. O que nós temos de máquina precária? Isso. O que nós temos de máquina operacional? Isso. Qual que está a temperatura do cliente? Seja ele interno ou externo. Esse aqui está mais crítico, esse aqui, por mais que está parado, mas é um cara um pouco mais complicado e o cliente é um cliente muito importante. Será que esse aqui parado dá para aguentar? Porque esse aqui é bastante importante ou não? Você tem que ter essa dosagem, esse feeling na hora de tomar essa decisão. Quando você organiza, que é a mesma coisa quando você pega o tabuleiro de xadrez, você tem que organizar as peças. Tá. Então, você tem que fazer essa organização. Depois que você faz essa organização, aí você começa a jogar. Fora isso, se você chegar já na afobação, não, atende isso, atende aquilo, atende não sei o quê, e não ser... O cara te pressionando e... Você tem que ser frio e calmo. Gestor de manutenção tem que ser frio e calmo. O cara não pode agir pela emoção. O cara que age pela emoção toma a decisão errada. Com certeza. Eu também, se fosse, eu faria a mesma forma, né? Antes de sair apontando o dedo, falar o que é o que, né? Não. Entender primeiro, ver se mede, né? Se tem alguma forma de medida de indicador, né? Porque assim, não dá para você chegar e aí você olha os resultados. Por exemplo, o pessoal começa a falar que a manutenção é ruim, mas nem tá medindo. Como que você pode ter um parâmetro se você não está medindo nada? Por que você está falando? Não, porque ela demora a consertar. Tá, mas quanto tempo, de quanto tempo quebra, né? Que é o MTBF. E quanto tempo ela gasta para fazer o reparo, que é o MTTR? Beleza. Vamos lá. Qual que é a disponibilidade de máquina aí? Como que tá isso, a manutenção? Aí quando você vai ver, talvez, é uma má impressão em que a manutenção foi deixando levar. E eu falei um ponto hoje, tá? Isso aí fica de lição para o pessoal de manutenção, de projeto e tudo mais. Eu vejo muito vídeo né, na internet, podcast e tudo mais. E o Lázaro do Carmo, uma vez, ele falou assim que... o Silvio Santos chamou ele e falou assim para ele, falou, ô Lázaro, você acha que o pato e a galinha, qual a diferença do ovo do pato para a galinha, né? Aí ele falou, não sei, né? Não tem pato, tá? Ele falou, cara, o pato para botar, ele não faz barulho nenhum. O ovo dele não é vendido. Não tem valor comercial. Agora a galinha, quando ela vai botar, ela faz um escarcéu e tem ovo para tudo quanto é canto, não tem? Não tem o valor comercial? Então, cara, quando fizer, divulga. Isso serve para manutenção também, tá? Porque a produção... Todo mundo tá de olho no painel da produção, mas a manutenção tem que mostrar também, cara. Tem que ter indicador. Tem que ter indicador e mostrar o trabalho que ela tá fazendo, tá? Sim. Porque é um trabalho sério. Então, quando chegar, cara, põe painel, faz gestão à vista, coloca os indicadores, entendeu? Coloca os indicadores lá, mostra pro pessoal que tá tendo resultado. Mas tô tendo um resultado ruim esse mês. Não oculta, coloca lá, porque serve também de lição pro time interno melhorar. Não é? É isso mesmo. E você tem que estar alinhado com a sua equipe. Sim. E falar, olha, nós estamos aqui e a nossa meta é isso. Exatamente. Se você não tem isso alinhado, a sua equipe não sabe para onde ir. E aí vai ficar só apagando fogo. E aí vira o robô. Exatamente. Fica que nem um robozinho. Eu vou e executo e vou para casa. Vou e executo e vou para casa. Mas sem objetivo. Então, sem objetivo, não mede, não tem meta. E outra coisa também, né? Isso aqui é por Vicente Falcone. A meta sem método não é nada, né? Porque assim, você tem a meta, mas sua equipe tem que ter um método também. Por exemplo, o método de trabalho, você acabou de falar. Tem o backlog, vou descendo lá, calculo a minha capacidade de produção, eu consigo fazer aquilo lá, eu tenho equipe disponível, tem que ser interno, tem que ser externo, como que tem que ser, né? Como que eu vou atacar? Quanto tempo eu tenho de cada OS? Quais são os recursos que eu preciso da OS? Não é só imprimir a OS e jogar na mão do cara. Não funciona assim. Se o cara não tem todos os recursos, se ele não tem o tempo, né? Primeiro de tudo, tem que ter a descrição, o tempo, hora início, hora fim, Sim. as ferramentas, os equipamentos, o que ele vai utilizar. Tem que estar tudo isso detalhado na OS. Se ele tem um método bom, aí você pode colocar uma meta. Não é? Que é em cima disso você consegue também saber
se a sua equipe tem ferramenta necessária ou não para executar. Sim. Para diminuir o tempo. Com certeza. E a melhoria contínua se faz nisso aí, né? Você Sim. tem um método, aplica e ao longo do tempo você vai melhorando. Uhum. Para que melhorar? Melhorar a qualidade, reduzir desperdício, né? Sim. Desperdício de tempo, né? Por exemplo, você faz atendimento externo. Às vezes o cara está fazendo um procedimento lá no meio do atendimento externo que você pode reduzir esse tempo, né? E muito. Pô, E tem então- como reduzir muito isso. Sim, E por isso que eu falo que quem não trabalha para automatizar os seus processos está ficando para trás. sim. Porque hoje, com a velocidade que está as produções no mundo inteiro, precisa ser um atendimento ágil, um atendimento que você resolva ali o problema de forma eficaz e rápida. Sim, sim. Porque às vezes não adianta você resolver rápido, mas não ser eficaz e ter que ficar refazendo retrabalho. Exatamente. Não tem como, entendeu? Tem um professor de Senai que falava a diferença do eficaz e do eficiente com analogia. Ele falava assim, ó, vamos comparar um colaborador eficiente com eficaz, né? Você está em cima de uma escada, né, mexendo lá em cima numa eletrocalha, e você pede um alicate pro cara, né? O eficiente sai correndo, chega lá na caixa de ferramenta, ele olha e volta. Qual alicate? Ah, o alicate de bico. Aí ele vai, né? Procura lá, Procura, volta. acha o alicate de bico e entrega. Beleza. O eficaz. Pega um alicate pra mim. Qual alicate? Universal, de bico, de corte? Não, eu quero um de bico. Tá bom. Vai lá uma vez e volta. O eficaz, ele pode ser até um pouco mais demorado na quantidade, né? Vamos dizer assim, no tempo de absorção da informação. Uhum. Mas ele vai uma vez só, não tem retrabalho. Não perde tempo. Não perde tempo. E o eficiente, por ele ir e voltar, ele tem proatividade, ele é eficiente, só que ele vai e volta. E aquilo ele perde tempo. Sim. E tem muita gente, você já viu, eu já vi, muita gente que é eficiente. Você olha para aquele cara e fala, puta, esse cara trabalha pra caramba. E aí você olha um outro, talvez Mas não ele trabalhar com a cabeça? talvez não ele tá adianta. numa velocidade menor, só que aquele cara não gera retrabalho. Entendeu? Uhum. O trabalho dele é mais consciente, não gera retrabalho. No final do dia, a produtividade daquele que é mais devagar e ouviu e trabalhou com a cabeça é muito maior do que eficiente. Sim. É muito maior daquele cara que é proativo, que é rapidinho e não parou para assimilar as informações. E hoje o mercado tá cobrando isso Sim, fortemente. Com certeza. Tá cobrando muito isso forte. Então você tem que ter essa eficácia na hora de você fazer tanto o planejamento, tanto a gestão, para você atender o cliente da melhor forma possível. Sim. De forma rápida e de forma com qualidade. As pessoas pensam muito em lean, né? E aí eu falo, né, aqui no grupo DAP, a gente tem que partir primeiro organizar, depois redução de desperdício, tá? Não pensa aplicar tudo que está no lean só na teoria, sem você saber o que é na prática, que vai virar uma coisa só superficial. E é uma coisa que eu falo sobre o Lean. O Lean é muito importante. Sim. Só que assim, na gestão de manutenção, você primeiro precisa ter alguma coisa para depois você pensar no Lean. Exatamente. Você colocar o Lean na frente de não ter nada é o mesmo. Você não vai ter resultado nenhum no final. Não tem. Você não faz nada. É o que a gente tava falando de automatizar a bagunça, né? Sim. Primeiro você tem que ter uma organização. O que parte, né? Até o TPM ou qualquer filosofia de manutenção, ela parte, a base ali tá o 5S. Por que o nego fala, 5S é tão básico. Por que tá o 5S? Porque o 5S se organiza. E o planejador e o gestor que não é organizado tem um departamento organizado. Sim. E se ele tem um departamento organizado, ele não é nem eficaz e nem eficiente. Exatamente. Trabalha no caos. Trabalha no caos. E quem quer trabalhar no caos? Aí você fica estressado o tempo todo, aí você sai estressado, chega estressado e não tem vida. O básico dos básicos, né, do 5S é aquela pessoa que ela vai procurar uma ferramenta, não acha, aí ela fica estressado, ela fala que a empresa não compra ferramenta e tudo mais. Aí daqui a pouco chega um cara que sabe onde está a ferramenta tá aqui, ó. Só que assim, errou os dois, né? Tanto o cara que sabia quanto o cara que não sabia. Por quê? O certo é estar num painel ou numa caixa, identificado, tá guiado que a ferramenta tá ali. Sim. É ou não é? Então, por isso que todo mundo fala, mas
Pô, tudo a base é o 5S, até pro Lean. Porque primeiro, cara, você não sabe como que tá a planta, você não sabe como que tá a manutenção. Primeiro você tem que organizar, né? Colocar as coisas no lugar, colocar etiquetinha, tudo, identificar. Depois você vai pensar em outras, né, aplicações aí das ferramentas de qualidade de melhoria contínua, né? E eu já vi bastante, assim, na minha carreira profissional, eu já vi muito gestores chegar e falar assim, eu vou pegar e vou aplicar um PDCA, um Lean, mas espera, mas você sabe o processo? Aí ele chega com umas ideias que não está alinhado com o processo. E aí aquela aplicação, aquele Lean que ele quer aplicar, de vez de encurtar o negócio, ele aumentou. Cara, vira um caos total, uma bagunça, que o cara depois no final ele não sabe nem onde ele tá mais. Pois é. E é bem isso mesmo. Bom, Átila, estamos chegando ao final, cara. É um papo aqui, você viu que passa muito rápido, passou assim, ó. Bem rápido. Muito rápido, papo bacana. Falamos aí um pouquinho de manutenção. Sempre no final dou oportunidade para passar os seus contatos aí, então fique à vontade, depois o Murilo coloca na tela aí. Pode falar aí, seu LinkedIn, seus contatos, para o pessoal continuar esse bate-papo aqui, pegar informação com você, Sim. trocar experiência, que é o intuito do Dapcast essa, né? É esse, na verdade, é ter um networking ali, né? Você fazer um benchmark online da sua casa, assistir um podcast, ouvir no Spotify. Inclusive, gente, tem nas plataformas de áudio, tem no Spotify, tem no Amazon, tem no Apple Podcast. Tudo tá... O Dapcast tem todos os ambientes aí, tá? No YouTube você já pode fazer a sua inscrição, ativar o sininho e deixar o seu like aí. Fique à vontade para você passar os seus contatos aí. Quiser dúvidas, sugestões, consultoria, uma ajuda também, um bate-papo, pode me procurar pelo LinkedIn, nome de Átila Gregório. Só que não é o Átila comum, é com TH. É ATHILA, que eu vou responder a todos e estou aí à disposição sempre para ajudar no que precisar e não cobro nada por isso, né? Porque ajudar a pessoa muito bom, né, é fundamental. O lado, é o que eu falo pro pessoal, o lado filantrópico, o lado de dedicação aí a disseminar conteúdo a gente faz, cara. O Dapcast foi criado para isso. Eu convido aí os players no LinkedIn, né? Eu peço indicação, o pessoal vem aqui de bom grado, vem, né, como você trouxe um conteúdo super relevante, né, insights maravilhosos, pessoal de manutenção. Sou muito grato por isso tudo. E a gente continua na luta aí, né? Porque, assim... a gente também não pode, da mesma forma que o gestor de manutenção ele não pode ficar se comparando com outro gestor de outra planta, de outra cultura. Nós também aqui do Dapcast não podemos nos comparar com outro tipo de podcast que não seja um podcast técnico. Só complementando, na verdade, o gestor de manutenção tem que ser um camaleão. Exatamente. Ele tem que se adaptar ao local que ele está e não ficar comparando. Exatamente. Isso é muito bom. Então, gente, ficamos por aqui, tá? Foi um prazer estar na presença aí de vocês. Tem conteúdo aí nos canais. Então a gente tem, né, no Spotify, no YouTube. Tem Cara, eu não sei a contagem agora, mas tem mais de 100 episódios aí para vocês de podcast, tá bom? Até a próxima. Forte abraço. Valeu, pessoal.